Livro de Lucas, essa passagem é muito conhecida. Lucas capítulo 5, nós poderíamos usar ou Mateus ou Marcos, mas vamos usar o texto que está descrito pelo doutor Lucas, capítulo 5, verso de número 2. Aleluia, glória a Deus. Lucas, capítulo de número 5, verso de número 2. Glória a Deus, aleluia. Diz assim a poderosa palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Só esse versículo. Peço que você me empreste por alguns minutos a sua atenção. Não vou demorar, como eu falei, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, no nome de Jesus. Irmão, ministrar nesse texto, provavelmente quem está aqui, ou quem está nos assistindo, sua casa, provavelmente se é um pouco conhecedor da palavra do Senhor, já leu, e provavelmente aqueles que fazem uso do microfone já até ministraram, e não uma vez só. Esse é um texto muito conhecido. Esta é uma passagem muito cotidiana do dia a dia da igreja. Então, extrair algo novo desse texto seria muita pretensão da minha parte. Mas como a palavra de Deus ela se renova a cada manhã, o bom é que nós podemos ler o Salmo 91 todos os dias, e todos os dias Deus vai falar conosco, porque não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Então por isso que eu fico muito à vontade, muito tranquilo, porque a nossa pretensão como orador não é trazer uma revelação nova, trazer um alimento. A gente fica com essa bobagem, né? Não, porque eu quero algo, um alimento fresquinho. Queridos, o importante é nós falarmos da palavra de Deus. E esse texto vai narrar o início, o fim de uma profissão e o início de um chamado. Se eu pudesse colocar um tema para essa mensagem, eu colocaria o fim de uma profissão e o início de um chamado. Você conhece essa história? O texto vai nos narrar, e essa história, irmãos, ela já começa me trazendo muita alegria, porque a Bíblia vai narrar que havia uma multidão ali onde Jesus estava, mas essa multidão era diferente das outras, porque se nós lermos Mateus, Marcos, Lucas e João, onde mais fala sobre a vida e a história de Jesus, nós vamos ver que em diversas ocasiões sempre narra, e uma multidão acompanhava, uma multidão o seguia, uma multidão acompanhava. Então, ter a multidão acompanhando Jesus era algo normal, era algo, como eu falei, cotidiano, do dia a dia de Jesus. Mas essa multidão aqui já me traz uma alegria, porque essa multidão aqui, o propósito é diferente das outras. Por quê, pastor? Porque o texto vai dizer que encontra em outras passagens, você vai ver que sempre a multidão estava ali atrás de um milagre, atrás de uma bênção, atrás de uma cura. E não é errado, querido, você orar por isso, tá bom? Quanto a multidão, em outras histórias, nos narra que queria a multiplicação do pão, ou seja, sempre um propósito para satisfazer uma demanda, uma necessidade. Mas essa multidão aqui é diferente, porque o texto vai dizer, no capítulo 5 de Lucas, no versículo 1, que a multidão que estava ali apertava Jesus. A multidão que estava ali estava
trazendo desconforto para Jesus, porque ela o apertava. Mas para quê, pastor? Para receber uma vitória? Não. Para receber uma cura? Não. É claro que tinham pessoas ali, mas o propósito principal dessa multidão, o texto vai dizer que o apertava para ouvir a palavra de Deus. Olha que propósito diferente, irmãos. Eles estavam ali, meus nobres diegos, não só para receber uma vitória, porque eles sabiam que isso era uma consequência de estar perto de Jesus. Eles não estavam ali não só para receber uma bênção, porque isso é consequência de quem está perto de Jesus, mas eles estavam ali para um assunto muito nobre, e era ouvir a palavra de Deus. Deixa eu te dar um conselho nesta noite simples, nessa mensagem simples. Tenha o propósito sempre de ouvir a casa de Deus, de ouvir a voz do Senhor, porque muitas vezes na nossa vida não é uma bênção que falta, não é uma porta a se abrir, é um direcionamento vindo da palavra de Deus. E nessa noite, aleluia, você veio aqui no culto da palavra para ouvir a palavra do Senhor. Se isso não te faz glorificar a Deus, eu não sei mais o que fará, porque nós estamos aqui para adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ao ouvir a sua palavra, receber mais fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A multidão estava ali para ouvir a palavra, e aí Jesus, na sua sabedoria, ele estar ali perto do lago de Genezaré, e quando ele está ali, obrigado, Diácono Sérgio, Deus abençoe poderosamente, ele viu 2 barcos junto à praia daquele lago, e viu que os pescadores desceram, foram o texto que nós lemos, desembarcaram dos barcos e estavam ali lavando as redes. Até esse momento aqui são ilustres desconhecidos. Se você parar no versículo 2, a cena era alguns homens pescadores que saíram para trabalhar e tinham descido do barco e estavam lavando as suas redes. Muita gente, quando chega nessa parte, já fala assim: eles estavam frustrados. Irmãos, como é que eles conseguem pensar já isso? Porque até esse versículo aqui não fala que eles não tinham pescado nada, só fala que eles estavam lavando as redes. Era uma atitude normal de qualquer pescador, era a sua ferramenta de trabalho. Então aqui Jesus está vendo alguns pescadores lavando a rede, algo normal, algo corriqueiro. E aí Jesus olha para aqueles 2 barcos, que, como eu falei, até esse momento aqui não tem nome de quem é o dono do barco, então eram ilustres desconhecidos. Jesus, na sua onisciência, ele escolhe um barco. E aí nós nos perguntamos: por que Deus escolheu esse barco? Tinham 2 barcos que eu posso imaginar, se não eram idênticos, eram muito parecidos, tinham os mesmos propósitos, tinha a mesma finalidade. Qual era, pastor Rodrigo? Os barcos eram para homens labutar, trabalharem, trazer o pão para casa. Então por que Jesus escolheu um daqueles barcos? Porque para nós, até aqui, só tinha pescadores, mas Jesus queria achar um pregador da palavra de Deus. Para nós, até aqui, só tinham homens que trabalhavam lavando a rede, mas Jesus, ele queria levantar não um pescador de peixe, mas um pescador de homens.
Então, quando Jesus se escolheu, e aí para quem acha que é sorte, por coincidência, Pedro, muitas pessoas vão dizer: ah, mas Jesus escolheu Pedro porque Jesus gostava de Pedro. Querido, até aquele momento Pedro nem sabia qual era o propósito para a vida dele, mas Jesus já tinha escrito uma história para ele. Deixa eu pregar para você nessa noite, aleluia. Muitas vezes você vai receber um chamado, um direcionamento, que naquele momento você não vai nem saber o porquê, o que está acontecendo, mas deixa eu dizer para você, Jesus já tem uma história linda para tu, Jesus já tem uma história linda para tua família. Então, querido, nesta noite, entenda que Deus vai te dar direcionamentos que no momento você não vai entender, mas lá na frente você vai ver que tudo era a propósito de Deus. Nada na tua vida acontece por acaso. Você precisa entender isso. Pastor, foi uma coincidência. Querido, não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Até as lutas, a Bíblia fala, ó, se alegre na tribulação. Até as lutas é propósito de Deus na tua vida. Deus, quando escolhe aquele barco, através do seu filho Jesus, ele só pega o barco, ele chama e diz assim, ó: ô pescador, que era de Simão, só se afasta um pouco da praia. Naquele momento ali não tinha proposta nenhuma de milagre, de bênção. Jesus apenas queria um instrumento para ser usado. Jesus apenas queria um instrumento para ser usado. Jesus apenas queria um instrumento para ser usado. E deixa eu te falar, até os dias de hoje, Jesus procura instrumentos para ser usado para a sua obra. Jesus queria um lugar, um púlpito, um altar, um lugar mais afastado da multidão, que a multidão queria muito ouvir a palavra de Deus. Aí ele falou: Pedro, Simão, afasta o barco um pouco da praia. E o versículo 3 vai dizer que ele encerra o versículo dizendo: e ensinava do barco as multidões. O propósito dessa história aqui, quando a gente lê assim, ano da pesca, a gente pensa logo: oh meu Deus, é milagre, é bênção, é cura. O propósito dessa passagem aqui, querido, era Jesus ensinar para o seu povo. O propósito de Jesus chegar naquela praia é porque a vontade sempre dele é ensinar o seu povo, destruir, fazer você crescer, te alimentar na palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus. É tempo de nós crescermos e amadurecermos espirituais, querido. Para Deus abrir a porta é fácil, curar é fácil, fazer um milagre é fácil. O propósito dele, o sonho dele, se eu posso dizer assim, é que você cresça, é que você amadureça, é que você esteja forjado na palavra, é que você ame a palavra de Deus, é que você esteja envolvido nas coisas espirituais, no nome do Senhor Jesus. Não macule a sua vontade de vir à igreja. A tua vontade não tem que ser em ser abençoado, a tua vontade tem que ser em buscar a Deus. Eu quero Deus, eu quero Deus. E essas coisas que nós procuramos nos é acrescentado. Mas o que eu venho fazer aqui, eu vim buscar a Deus. Jesus está ensinando. Jesus está ensinando. Ó, quanto tempo demorou isso? Não sei, querido. A Bíblia, ela não, em algumas questões, ela não tem como dar todos os detalhes. Mas pensa comigo. O sermão de Jesus não era igual ao meu sermão, né? Que é meia hora, vocês, oh, meu Deus, tem misericórdia, acaba logo, pastor. Imagina sentar para ouvir Jesus, irmão.
se aquele que imitava Jesus, porque lembra que Paulo falou, seja imitadores como sou de Cristo. O sermão era longo, que um homem até dormiu sentado na janela, imagina o de Jesus. Imagina ouvir o próprio mestre. Não é quem era inspirado pelo mestre, era o próprio mestre. Pensa comigo. O homem tentou a noite toda. Deus ali já estava testando a paciência de Pedro. Porque ele tentou, está lavando a rede. Jesus, me dá o teu barco para que eu possa ensinar para o meu povo. Jesus não falou com ele que ia fazer aquele milagre. Jesus não falou com ele que ia operar o que operou, como todos nós sabemos. Jesus apenas pediu o barco. Pensa comigo. Se ele não empresta o barco, se ele fala, eu estou muito cansado, eu tenho que ir embora. Se ele fala, não dá porque eu estou muito ocupado, eu tenho que resolver meus problemas. A ação de ele emprestar o barco mudou a história da vida dele. Muitas vezes Deus nos pede coisas tão pequenas para fazer coisas grandes na nossa vida. Será que você não está entendendo que essa coisa tão pequena que Ele colocou no seu coração vai se reverberar, vai se transformar em algo grande na tua vida? Ah, pastor, Deus me pediu algo, mas eu acho que é tão bobo, tão ingênuo. Eu tenho acordado de manhã, às vezes eu tenho vontade de orar. Ore a Deus, clame ao Senhor, dobre o seu joelho. Ah, pastor, Deus está mandando eu ler mais a Bíblia, Deus está mandando eu, toda a Santa Ceia, trazer 1 quilo de alimento. São coisas pequenas. Deus está mandando eu ir lá pedir aquele perdão. Querido, no nome do Senhor Jesus, muitas das vezes Ele não vai dizer qual será o resultado, porque Ele quer ver primeiro a sua atitude. Porque se Ele nos falasse tudo o que iria acontecer, nós iríamos fazer muito mais pelo interesse de conquistar aquilo do que pela disponibilidade e obediência em fazer. Então muitas vezes Deus omite o resultado de uma entrega, porque Ele quer ver se a sua entrega é de coração e verdadeira. Jesus falou, me dá o barco. Pedro deu. Você conhece a história? Jesus ensina, fala, ensina o povo. Quando ele acaba de ensinar, aí vem a recompensa para quem emprestou o barco. Aleluia. Aí vem a recompensa para quem cedeu ao pedido de Jesus. Aí vem a resposta para quem atendeu ao pedido do mestre nessa noite. Aleluia. Ao você entender e obedecer ao chamado de Deus, há uma recompensa de Deus gerada para a tua vida. Há uma recompensa do céu para a tua casa. O céu não deve nada a ninguém. Quando você entender e obedecer ao pedido, ao chamado de Deus, tem uma recompensa do céu para a tua vida. Jesus falou, ó, vá ao lago, lança a rede para pescar. E aí Pedro, você conhece a passagem, eu estou correndo para ganhar tempo. Ele diz, mestre, tentamos a noite inteira. Até aquele momento ali, a história não tinha narrado qual tinha sido o passado recente de Pedro. Ele falou, tentamos a noite inteira. Sabe o que ele estava fazendo para Jesus? Abrindo o coração. Ele estava, sabe? Porque Jesus falou, vai ao mar alto e pode lançar rede para pescar. Ele está dizendo, eu tentei já fazer isso. Já tentei, Jesus, fazer isso. Mas Simão entendeu
que agora ele ia debaixo de uma palavra. Ele até tentou fazer antes, do mesmo jeito, querido. Não tinha acontecido nada, mas agora ele ia debaixo de uma palavra, debaixo de uma palavra. Querido, no nome do Senhor Jesus, às vezes nós pensamos assim: ah, pastor, Deus usa muito Beltrano, Deus usa muito Cicrano, Deus abençoa muito Beltrano, eu faço a mesma coisa igualzinho, e não acontece. Você precisa entender que você precisa estar debaixo de uma palavra, porque não é a pessoa, é o Deus que libera a palavra, que age através daquela vida. Agora ele está debaixo de uma palavra, querido. Eles vão, você conhece a história, lançam a rede. Quando lança a rede, antes não veio nada. E agora? Agora a rede vem tão cheia, que antes, quando fala a primeira vez sobre a rede, está lavando. Agora a rede está rompendo, porque ele começa a viver uma provisão extraordinária de Deus. A bênção era tão grande na vida dele, que o texto vai dizer, agora eu entendo. O texto vai dizer: então fizeram sinal ao outro barco. E outros textos falam dos barquinhos, mas esse texto de Lucas fala: o outro barco. Eu posso imaginar. Lembra aquele barco que não foi o escolhido? Lembra aquele barco que tinham dois? Você está acompanhando comigo a história. Um foi escolhido para ser o instrumento, o outro ficou de lado. Um foi escolhido para ser usado como altar para Jesus pregar, e o outro, aparentemente, ficou esquecido. Mas eu vou falar isso a primeira e provavelmente será a única. Fala para a pessoa que está do teu lado: Deus não esquece de ninguém. Não existe eu sou preferido de papai. Eu sou o bambambam, meu irmão. Deus não esquece de ninguém. Eu posso imaginar, quando estava lendo essa parte aqui, eu posso imaginar que estava aquele outro barco lá, né, os pescadores. Porque a gente fala que é Simão, que é conhecido, mas só porque a gente sabe que é. Mas até aquele momento, como eu disse, ele era um ilustre desconhecido. O outro podia estar pensando: poxa, por que não me escolheu? Por que não fui eu? Por que eu não fui o escolhido? Por que eu não fui o selecionado? Por que não foi eu o apontado? Por que ele escolheu o outro? Porque tem gente que acha assim, né? Eu sou tão azarado. Tem gente que acha que é tão azarado, que ele acha sempre que na hora da escolha ele vai ser deixado de lado. Mas agora Pedro está sendo abençoado, Simão. E aquele lá que ficou aparentemente para trás, foi chamado também para a festa. Vem. O meu Deus que abençoa não tem predileto, tem preferidos. Quando Ele abençoa a todos, aleluia. Não vai ficar ninguém de fora. Vem porque tem peixe para todo mundo, querido, no nome do Senhor Jesus, aleluia. Eu creio que nessa noite Deus não vai abençoar A ou B, Ele vai nos abençoar. Se for da vontade dEle, Ele abençoa a todos que estão aqui. Quando nós lemos a passagem da pesca maravilhosa, a gente acha logo, e sempre para por aqui, na hora da grande coleta de peixe. Mas lembra que eu falei, essa história aqui não aconteceu para a coleta de peixe, porque você pode ver que essa história é narrada em 11 versículos, só em 4 que fala da hora da coleta do peixe. E se você
se for mais crítico, só em 3 versículos. Ou seja, os outros versículos ele trata de outro assunto que é o mais importante. Simão está com a rede cheia, o barco cheio, rede rompendo. A Bíblia vai dizer que quando Simão, coloca os peixes dentro do barco, que estava quase afundando, quando chega na praia, Simão se prostra diante de Jesus e o adora, porque ele estava reconhecendo que aquele milagre aconteceu por causa do Senhor Jesus. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu sei que não foi por causa de mim, eu sei que foi por causa de você, Jesus. Ele podia achar que ele era o tal, mas ele se prostra e adora ao Senhor. E eles ficam tão espantados, irmãos. Depois você lê na sua casa, eu não estou lendo para a gente ganhar tempo. Eles ficam tão espantados com aquele milagre, que eles querem que Jesus vá embora. Eles ficaram assustados, trouxe espanto. Teve tanto peixe, irmãos, porque eu tenho certeza, nunca teve uma pesca tão grande como aquela. E a gente está falando aqui de gente que era acostumada a pescar. Pedro e seus irmãos tinham uma empresa de pesca. E aí eles ficam tão esbabacados que ele fala: Jesus, vai embora. Tu não é dessa terra aqui não. Eu posso imaginar Pedrão daquele jeito dele. Tu não é dessa terra aqui não, vai embora, eu estou assustado. Deus vai fazer coisas na tua vida que vai te assustar. Deixa eu profetizar de novo, aleluia. Deus vai fazer e tem poder para fazer na tua vida coisas que vão te assustar, aleluia. Sabe por quê? Pedro não esperava por aquilo, Simão Pedro, mas Jesus realizou. Prepare-se, Deus tem surpresas para a tua vida e vão te espantar. E você vai dizer: eu não esperava por isso, eu não imaginava isso, mas o milagre aconteceu. Deus vai deixar a gente espantada nesta igreja. Lembra do Salmo? Vai ficar como os que sonham. Teve uma irmã que não vou nem olhar para ela. No final de semana ela estava como os que sonham. Ó, mandando foto para mim na casa de praia. Falei: tira onda mesmo, mexe comigo. Deus vai te surpreender, querido. Pedro ficou espantado com o milagre que Jesus fez. Eu estou dizendo para você nessa noite, aleluia, desculpe a minha pouca oratória, mas eu estou dizendo para você nessa noite, aleluia, que o que Jesus fez na vida de Simão naquele dia, deixou-lhe boquiaberto. Eu não sei você, mas entenda, o que Jesus vai fazer, vai deixar você de queixo caído. Ele ficou com medo. Vai embora, Jesus. Todo mundo ali na praia, os pescadores, ficaram assustados. O texto vai dizer, uma admiração, um temor se apoderou de todos. Que Deus vai fazer na tua vida, muita gente vai ter que reconhecer que foi Ele que fez. Todo mundo naquela praia, todos os pescadores, agora a Bíblia vai dizer que todos ficaram admirados e temorosos pelo que Deus fez na vida de Simão, aleluia. Fala para a pessoa que está do teu lado aí, sacode ela, o teu milagre vai surpreender não só você, mas todos que estão do teu lado. A tua família vai ter que dizer: rapaz, eu não acreditava não, mas você é servo de Deus. Teu vizinho vai dizer: eu não acreditava, mas você é uma serva do Senhor. Muitos vão se espantar com o que Deus vai fazer. Viu quando você chega com uma coisa nova? Antigamente a gente dava exemplo quando chegava o caminhão dos móveis, né?
As pregações antigas a gente falava isso. Irmão, quando chegar o caminhão da Casa Bahia. Como é que as pregações mudam? Mas, tirando o contexto, se aparecer com uma coisa nova, você já viu que inevitavelmente as pessoas olham para você? Se é com uma coisa nova, inventa aí, troca de carro, dá um jeito. Às vezes é aquele teu familiar beberrão, de repente chega na rua, puro, limpo. Todo mundo vai dizer, rapaz, o que aconteceu? Esperava por isso. Não sabia como isso ia acontecer. Mas eles não entendem, nós entendemos que Deus faz. Deus faz. Deus faz, aleluia. Eu quero motivar a tua fé nessa noite, nessa primeira terça-feira de maio. Deus ainda faz, Deus ainda surpreende, Deus ainda cria caminho no meio do mar, Deus ainda usa adolescente jovem para matar Golias, Deus faz o leão fechar a boca. O que Deus fez com Daniel? Está lá na cova. O rei ficou tão espantado, o rei primeiro. Daniel achou que ia gritar e ele ia morrer. Estava morto. Ele gritou falando assim, vou gritar só por gritar. Mas ele ouve lá de dentro da jaula, da cova, nem jaula, perdão, da cova dos leões, a voz de Daniel dizendo, vive tu, ó rei. Ele ficou espantado pelo que Deus fez. Eu estou forçando, eu estou ficando nessa parte aqui. Porque enquanto eu estava lendo, Deus falava isso comigo, irmão. Deus vai surpreender pessoas aqui neste lugar. E a surpresa vai ser o milagre vai ser tão grande, a bênção vai ser tão grande, que vai ficar de boca aberta. Todos ficaram espantados com o que Deus fez. Seus irmãos, Tiago e João, eram sócios. Eles estão espantados. Simão está prostrado no chão, adorando. Os peixes pulando na rede. Olha a cena, irmãos. A praia, que o povo estava ali, apertando Jesus para ouvir a palavra, agora tornou-se um cenário de milagre. Mudou tudo, querido, aleluia. O que aparentemente seria um lugar onde seria ministrado uma palavra de direcionamento. Eu penso que Jesus, irmãos, essa é a minha mente de Cristo, de pregador. Pregador às vezes pensa umas coisas meio doidas. Eu penso que Jesus estava lá dentro dele. Eles acham que vão ouvir a palavra, mas hoje eu vou fazer mais. Eu vou pregar, ensinar e de quebra vou realizar um grande milagre para todos verem. Aleluia! Eu creio que é isso que Jesus está fazendo nessa noite. Você veio aqui, cultuou, louvou e adorou o Senhor com a tua oferta, está ouvindo a palavra, e Deus, pela tua infinita graça e misericórdia, para não te deixar sair de mão vazia, está operando um milagre na tua vida também. Pedro está prostrado no chão, pensando o seguinte: o ilustre desconhecido Simão, rapaz, fiz a maior pesca da minha vida, fechei o melhor negócio que eu podia fechar, agora a empresa virou, agora vou arrebentar. Ele está assustado, trêmulo no chão. Ele está com medo, porque a palavra de Jesus para ele foi: não temas. Ele estava assustado, irmão. Ele ficou tão espantado, tão impactado com o milagre, que ele estava assustado.
Aí Jesus fala para ele qual foi o propósito daquilo tudo. Qual foi o propósito de uma noite frustrante? Qual foi o propósito de lavar as redes? Qual foi o propósito de ser escolhido? Qual foi o propósito de ir ao mar profundo? Qual foi o propósito da pesca maravilhosa? Jesus está dizendo: meu filho, tudo isso aí eu fiz na tua vida para você não temer. Por quê? Porque a partir de hoje você não vai pescar mais peixe, você vai se tornar pescador de homens. Aqui encerra a tua profissão e levanta para o grande chamado. Aleluia! Jesus naquele momento fez a terra perder um pescador, mas fez a terra ganhar um pregador da palavra de Deus. Encerra a profissão. Todos nós sabemos que lá na frente, mas isso aí é para outra mensagem, lá na frente ele vai até insistir em fazer isso de novo, porque a gente é meio teimoso, tá? A gente é meio, sabe? A gente sabe que Jesus faz, a gente sabe que Jesus opera, a gente sabe que Ele já fez muita coisa na nossa vida, mas a gente é meio cabeçudinho, né, irmão? Falar a verdade, a gente gosta. Quando eu tenho pessoas que falam comigo, eu falo: tu gosta de sofrer, pô. Sabe que dá para fazer isso? Gosta de sofrer. Lá na frente, irmão, aqui Deus, ó, Jesus falou: ó, tua carteira agora está assinada pelo céu. Aleluia. Eu até brinco e falo: ô Senhor, eu queria tanto ser integral, mas Deus, por enquanto não, vai CLT por enquanto. Naquele momento Jesus falou: a partir de hoje, meu filho, não tema. Irmãos, eu imagino, tá? Eu imagino. Vamos tentar contextualizar. Esse homem aqui, Simão, trazendo-nos para os dias atuais, sem ferir o texto, porque eu tenho muito cuidado com a palavra. A gente está falando de um homem de negócios, um empresário. Irmão, eu não sou empresário não, ainda não, mas a gente sabe, irmão, uma pessoa de negócios é uma pessoa que é agarrada com aquilo, irmãos. O viés dele é aquilo, ele fala de negócios, ele é ligado ao money. Não adianta. O que vai guiar a vida dele é aquilo que ele investe. E aqui era um homem que era de negócios, ou seja, trabalhava pescando, vendendo. O próprio texto, no versículo 10, vai dizer que Tiago e João eram seus sócios. Está na Bíblia, tá, irmão? Não estou inventando não. Só tem sócio quem tem uma empresa. Só tem sócio quem tem negócios. Não, eu sou sócio. Alguma coisa está sendo comercializada ali. E aí Jesus queria mostrar para ele: meu filho, pode confiar. Pode confiar. Porque eu já te mostrei hoje o que eu posso fazer na tua vida. Acabamos de cantar um hino aqui dizendo: descansa. Mas isso é bonito quando cantamos, mas a gente fica preocupado como é que vai pagar a conta amanhã, a gente fica preocupado da conta que vai vencer semana que vem, o aluguel que vai bater. Em nome de Jesus, parafraseando com o hino que foi cantado, descansa, porque o mesmo Jesus que fez a grande pesca maravilhosa é o Jesus que tem poder para prover na tua vida, é o Jesus que tem poder para operar um milagre em você. Descansa no Senhor. Pedro, descansa, meu filho, porque a partir de hoje você vai ser pescador de homens. Você agora é do reino, é do céu. Não insiste, irmão, não insiste. Tem pessoas que Deus separou com esse propósito. Eu sempre falo sobre isso. O Senhor nos deu essa bênção, essa dádiva, não sei.
Nós ainda trabalhamos, mas tem gente, irmãos. Eu conheço santos de Deus e santas. E não adianta, irmão. Deus separou ele para o ministério. Por isso que eu não critico, irmão. Tem gente que não adianta, irmão. Não adianta. Procura emprego e procura e bate, procura e bate. Não. O céu está cerrado. Nós precisamos entender qual o propósito de Deus na nossa vida. A campanha da peste é maravilhosa para você entender. Descansa. Você tem um chamado. E aquele que te chamou garante o teu chamado. Tem gente que está correndo do chamado porque tem medo do que vai acontecer. Descansa. Quem te chamou foi Deus. Quem vai garantir o teu chamado é Deus. Quem vai te honrar é Deus. Aleluia. O que você tem que fazer? Mergulhar nesse chamado e obedecer. Porque o Deus que chama é o Deus que garante. Ele garante, irmão. E aí, versículo 11, eu encerro aqui. Versículo 11 diz: e arrastando eles o barco sobre a praia. Estão trazendo o barco, as redes. Recebem um chamado. E diz o texto: irmãos, eles estavam diante da melhor pesca da vida deles. Vou falar de novo, eles estavam diante da melhor pesca da vida deles. O texto diz: e deixaram tudo. E deixaram tudo. O que você tem aberto mão para seguir a Cristo? Você tem aberto mão? Um descanso, de uma amizade, de um pecado não confessado. Simão abriu mão de tudo, irmãos, e agora segue Jesus. O que aconteceu com esse homem? Por mais que falam que ele errou depois, ele negou, tá bom, irmão. Mas ele viveu os 3 anos e meio mais intensos da vida dele. Ele nem sabia, ele ia andar sobre água, aleluia. Ele ia ver multiplicação de peixe, pão, glória a Deus. Ele ia ver cego andar, cego enxergar, mudo falar, aleluia, aleijado andar, aleluia. Eu estou dizendo para você nesta noite: abra mão de algumas coisas e você vai viver coisas que você nunca imaginou. O que Deus reservou para você são coisas inimagináveis à tua mente. Aquilo que os seus olhos não viram e nem subiu à sua mente é o que Deus tem preparado para você. Ele viveu os 3 anos e meio mais intensos da vida dele. E agora, um simples pescador se torna o pai da igreja. Porque o próprio Jesus falou: tu é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Só viveu isso tudo porque entendeu o chamado. Terceira vez e última. Vou falar para a pessoa que está do teu lado. Simples, sem assustar o freguês. Vai adiar até quando o que Deus tem para você? Tem gente que nem fala, só olha, Jesus, tem misericórdia. Não vê que tem ninguém aqui do meu lado. Vai adiar até quando, querido? Vai continuar vivendo essa vidinha até quando? Olha o que ele viveu depois, irmãos. Andou sobre, como eu falei, andou sobre água. Viu o mudo falar. Gente ressuscitar.
Irmão, viveu coisas que ele nunca imaginou. Pensa comigo, irmãos, agora me desceu aqui agora. O que fez ele se assustar aquele dia, que foi uma pesca maravilhosa, não se comparou ao que ele viveu depois. Aleluia. O que espantou ele, que foi algo tão extraordinário, não se comparou ao que ele viveu. Aleluia. Quando você entrega para Jesus, quando você obedece ao chamado de Jesus, no início você vai ficar até boquiaberto, mas o que você vai viver não há de se comparar com aquilo que te chamou. Vai ser algo muito maior. Eu quero profetizar para pessoas aqui: o teu ministério não vai ter coisas que você nunca imaginou. Pastor, eu canto, Deus vai cantar, você vai cantar, Deus vai libertar, Deus vai curar, aleluia. Prepare-se para começar a viver coisas que você nunca imaginou no reino. Experiências que você nunca imaginou. Foi o que Pedro viveu. A minha oração hoje, nessa campanha que se inicia, eu encerro aqui, que nessa pesca maravilhosa você entenda que a pesca maravilhosa não é para a gente só focar na multiplicação do peixe, é para nós focarmos que ali se levantou um grande homem, um grande profeta, um grande mensageiro da palavra de Deus, um dos apóstolos mais influentes de Jesus se levantou naquele dia. Tudo porque ele entendeu, largou tudo e foi viver o chamado de Deus. Feche seus olhos, Pai. Senhor, nesta noite nós estamos aqui, Senhor, orando pela Tua igreja, Deus. Pai querido, nos faça entender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem para a Tua igreja, Senhor. Não nos deixa, Senhor, ó Pai amado, dispersarmos ou perdermos tempo, Senhor, com, ó Pai querido e santo, com coisas que só vêm nos fazer parar, ó Deus. Senhor, nós queremos avançar, nós queremos ir além, nós queremos, ó Pai, ir adiante, Senhor. Pai querido, eu creio, Senhor, isso é profético para esta igreja, Senhor. Senhor, a minha oração é que nós não tenhamos cultos comuns, mas a cada reunião, a cada momento que estivermos aqui, Senhor, que seja, Senhor, marcado pela Tua presença, pela Tua glória, pelo Teu poder, ó Pai. Sei que muitas vezes chegamos aqui cansados, afadigados, ó Deus, da labuta do dia, mas, ó Pai, no nome de Jesus, Senhor, faça ter pão nesta casa, Senhor, porque quando há pão, ó Pai, ó Deus querido e santo, ó Deus, o povo vem, Senhor, a Tua igreja vem, os sedentos vêm, ó Pai. Então que a Tua presença seja notória e verdadeira em nosso meio, Senhor. Pai querido e santo, o que Tu fizeste naquele dia, naquela praia, marcou o chamado daquele grande homem. Então, Senhor, faça, Senhor, Pai querido e santo, algo tão grande, Senhor. Pai querido, que cada culto deste lugar, Senhor, almas se rendam aos Teus pés. Pai querido, Teus filhos estão aqui, Senhor, aquele que está nos assistindo, Senhor, da sua casa, Deus. O Senhor também fala, Senhor, com essas vidas, ó Pai. Está sentado agora no sofá, ó Pai querido e santo, e tem uma chamada no peito, tem uma arde o coração, Senhor. Levanta, meu Pai querido e santo, porque Tu és o Deus de perto e também de longe. E Tu, ó Deus amado, não colocou essa ferramenta, Senhor, para esta igreja em vão. Há pessoas que estão assistindo, ó Pai. Deus querido, e eu creio, Senhor, que assim como Tu levantou Simão, que a partir daquele dia viu coisas extraordinárias, Deus, a partir de hoje, que possamos viver coisas extraordinárias em Ti. Pai querido, eu oro a Ti nesta noite, já Te agradeço, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, amém. Você que pode aplaudir ao Senhor Jesus nessa noite, glória a Deus.